Salve, grande Jefferson. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que vai? Pai, graças a Deus, melhor impossível, né? Com o seu aceite aí em participar conosco, né? Desse bate-papo de hoje. Espero que seja mais um momento aí de aprendizado, assim como os seus diálogos lá sempre foram, né? Para quem o busca, né? Então, quero te já de antemão agradecer pelo aceite. Conven- Confesso, pessoal, que eu não esperava, não esperava que o Jefferson aceitaria assim de pronto, porque a gente faz esse trabalho, né, Jefferson, há algum tempo, aí às vezes as pessoas estão ocupadas, e tal, e você é figura pública, eu falei, olha, vou tentar, né, não custa nada, porque se eu não convido, não ia mudar, né, enfim. E aí você aceitou estar aqui conosco. Quero agradecer muito em nome da Associação Espírita Deus, Cristo e Caridade, ao qual esse projeto está vinculado. E como de praxes, né, enquanto o pessoal vai chegando aí para a gente começar, eu só vou falar um pouquinho aqui, né, dos trabalhos da casa, divulgar um pouco o aspecto social, né, que a gente acha importante. Então, pessoal, aqui a gente está logado na conta, né, da Associação Espírita Deus, Cristo e Caridade, que é um centro espírita sediado aqui na cidade de Guanambi, estado da Bahia, e entre várias obras sociais e informacionais que tem na Casa Espírita, assim como muitas outras, nós temos um projeto muito legal que é a Comunidade Terapêutica Esperança. Essa comunidade terapêutica, ela acolhe os dependentes, né, químicos, e ali passa por todo um processo de restabelecimento da ordem, né, física e espiritual, é um trabalho muito legal. A gente está de sede nova, né, depois de muitos anos, conseguimos, enfim, né, concretizar o sonho da sede nova, migramos para lá agora, né, no mês do mês, e uma vitória muito grande para nós. Então, fica aqui o convite para vocês conhecerem, quem quiser saber mais é só chamar no direct, né, que a gente fala mais sobre esse projeto que é muito, muito bom, né? Então, tá aí, feitos as ordens da casa, né, Jefferson? Agora eu vou falar um pouco sobre você, né? Obviamente que você vai também falar e tal. Para quem não conhece, né, eu imagino que os seguidores que estão entrando, que já te conhecem, com certeza não vai ser novidade, né? Mas aqueles, para os nossos que também entraram, né? Quero apresentar aqui Jefferson Viscardi. Ele é filósofo, escritor, ele é responsável, né, pela criação de conteúdo do site e do canal Diálogo com os Espíritos. Canal esse que eu já prestigio há muitos anos, né? Venho acompanhando o trabalho dele, né, com toda a seriedade e com todas as dificuldades, né, Jeff? A gente percebeu nessa caminhada ali algumas fases, né, alguns percalços que acontecem para que o trabalho não fosse desenvolvido e mesmo assim você estava lá, não desistiu e soube conduzir muito, de uma forma muito cirúrgica até esse processo de coletar informação, deixar disponível, olha, o pessoal está aí, né? Vocês podem fazer a partir daquilo, é com cada um de vocês, né? Porque eu, quando assisto aqueles conteúdos, né, isso mexe muito comigo, isso me traz percepções diferentes. Consequentemente, o outro também faz isso da mesma forma. E assim você alcançou muita gente. Então, obrigado mais uma vez. Fica aí você com a palavra os momentos iniciais, digamos assim. Meu nome é Jefferson Viscardi. No meio tem Batista. E aí eu parei para pensar agora, né? Que significado, né, do Batista. Como a gente se orienta, gatinho. Como a gente se orienta em função do que aprendemos daqueles que respeitamos por ter nascido em determinado núcleo, seja ele familiar, seja ele um grupo específico ao qual digo pertencer. E assim, fui levando e sempre dizia o Jefferson e o Viscardi. O Batista não dizia, mas não é melhor nem pior.
porque por convenção é parte de mãe Batista, parte de pai Viscardi, e parece que seria mais prático o primeiro e o último nome. Mas até no nome, olha só, Viscardi, eu fui atrás de saber, é aquele que sabe. Aí eu gostei mais. Não, Bom, muito bom. tudo que tem na nossa vida, porque todo mundo que tem interesse, digita Jefferson Biscardi, vai sair tanto o meu site, pessoas, o trabalho que eu realizo, e para saber um pouco mais sobre mim, que tenho certeza que é a parte menos interessante dessa conversa. Mas o que propõe, né? Inclusive, a gente conversou um pouco sobre o título, foi um ping-pong, e no final eu sugeri que falássemos realmente sobre essa viagem para além da doutrina. E a importância que tem isso, muito pouca gente se dá conta. Por quê? Porque vive no automático, com o hábito de, quando não está agradando o outro, fugindo da dor, desenvolvendo todos os tipos de aversão a um grupo de circunstâncias, eventos ou pessoas, enquanto constrói uma mentalidade de busca pelo prazer, da satisfação. Ou aquele grupo mais seleto, porque quando busca coisa que é seleta, está orientado através do filtro da dor e do prazer, buscando, obviamente, o prazer, acreditando que está no mundo à sua volta e associando essa potencial felicidade, alegria, imperturbabilidade ao externo. E criando dessa forma uma personalidade fraca. Não consegue ir além da doutrina, que é aquele conjunto de valores e informações que o estruturam, e reclama, transfere culpa, arrota um monte de sabedoria, mas o resultado diz que o que tem é conhecimento não destilado e não transformado em sabedoria. Porque o conhecimento é o barco que leva a gente de uma ilha do não saber para a ilha do saber. Agora, o que eu vou fazer com esse saber é que pouca gente se pergunta. E aí faz todo tipo de salada que no próprio prato coloca e não come. Porque as misturas que colocou ali nem pode se chamar de agridoce. Agridoce, né? Não tem como. Então, por orgulho, oferece aquilo que colocou no prato, que nem ele mesmo quer comer. E disfarça que está gostoso. Come, aprende a fazer uma cara bonita e vive da máscara que erigiu, que construiu. Então, ele já sabe, ou ela, que tem aquela máscara, e quando vai falar com o outro, nem espera a sinceridade da parte do outro. Porque ele mesmo já não tem como agir além daquele processo de doutrinação, em função do que é dor, fugir daquilo, e do que é prazer, e se aproximar ao máximo daquilo. Por isso que o Buda falou que a vida é sofrimento. Mas a vida não é sofrimento. A vida é essa constante de vicissitudes, os altos e baixos, que nos proporcionam provações, as quais são cartas enviadas do céu com o endereço certo.
e com o propósito melhor impossível, fazer que a gente, estando no educandário planetário, possamos agarrar o máximo de luz que tem aqui e somar a luz que for possível ao nosso espírito. E daqui sair melhores do que entramos. Porque ainda que não involucionemos, podemos ficar estagnados. E, como percebemos e vemos muitos outros ascendendo, parece que estamos regredindo. E aí também se encontra um pouco da nossa colheita, dessa abertura a viver uma realidade na busca de satisfação que a ninguém completa, e essa falta de plenitude transferimos aos outros, esperando que sejam muito mais que nós. Quem hoje não espera um político ser melhor que a gente? Só que não faz sentido. A hipocrisia é isso. Esperar que o outro esteja fazendo o seu melhor, mas daí você diz, não, mas ele foi contratado por ser eleito para isso. E você foi contratado por ser eleito no sentido de ter ganhado um corpo, uma circunstância encarnatória, você foi contratado para que o seu espírito pudesse sair melhor que entrou. Você não faz o seu melhor, você faz o quê? Por não regredir e plantar e ter responsabilidade pela plantação, aquilo que emana de você como construção energética fica ancorada no mundo. E não vai ser outro que vai limpar a energia que você ancorou aqui. Serão as outras tantas reencarnações com as quais você já se compromete quando deixa de, pelo menos, se esforçar, porque é difícil fazer o seu melhor a cada dia. Mas praticar, ao menos tentar. E daí eu trabalho bastante com a Bob Vicentina, essa circunstância onde, através dela, eu explico um passo de cada vez. Aprenda a estar contente com pouco. Ambicione ser a melhor versão de si próprio a cada dia. E aí, para homenagear a galera da live aí sua, olha o que eu desenhei aqui. Vamos ver se cabe. Acho que você tinha aqui. Tem como tirar os comentários? Não sei se tem como tirar os comentários. Deixa eu ver. Tem. Pronto. Pronto. Ó, tá ao contrário. Tá ao contrário. Então, eu vou ler para você. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Então, a doutrina direciona a gente para tudo. Inclusive para o amor próprio e para praticar essa boa ação que cria luz em torno dos meus próprios passos. E com a Bob Vicentina eu também explico isso. A roupa que você vai usar depois que desencarnar é aquela que foi construída pelas boas ações. Não pelo número de verdades que você professou ou que defendeu. Isso não veste ninguém para o além-túmulo. Isso é preciso acontecer e é preciso que venha, como disse Jesus, é preciso que venha o escândalo. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. E dentro dessa teoria que eu estou passando, esse escândalo é o seguinte. Veio a situação em que eu vou causar uma provação para você. Mas se enquanto eu causar uma provação para você, eu senti satisfação com aquilo, o escândalo veio através da minha personalidade. Então, me aprisionou na identificação com aquilo que não é real.
preciso reencarnar. Vou criando compromisso futuro e peso no meu espírito. Tudo isso está no básico ali do Evangelho. Ninguém precisa ciência de foguete. Ninguém precisa um segundo livro dos Espíritos, com respeito a todas as extensões que se propuseram a fazer em todo esse tempo. Só que, veja, a pessoa não consegue ir além da primeira pergunta e resposta do livro dos Espíritos. E já está pensando em fazer uma extensão do livro. Agora, se faltasse conhecimento, mas não falta. Você vê, tem o tal Teixeira. Que livro espetacular. Ninguém, imagina, nunca ouviu falar. E, ó, muito antigo. Do Oriente. Olha essa palavra, Oriente. E a pessoa coloca no verbo reflexivo, porque é preciso meditar, é preciso refletir sobre tudo o que fizermos ou deixamos de fazer. E aí trazemos o oriente-se, para que possamos nos guiar para aquilo que está além de qualquer doutrina que possa nos levar à ilha da satisfação. Porque, infelizmente, aprendemos a gostar disso. Então, eu estava falando que, já entrando no cerne da questão, você vê, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? E aí diz assim: Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Tá bom, você quer buscar mais conhecimento. Vamos ficar com o básico. Se a gente ficar com o básico, praticar o básico, a gente vai ter certeza de não se desequilibrar. Porque aquele que tem um monte de penduricalho, um monte de detalhe, já tem que começar a se equilibrar com tudo aquilo. Daí vai querer, só andando já fica difícil se equilibrar. Daí vai querer correr. Aí, quando corre, quer arrotar a sabedoria. E sempre é o séquito, né, que fica cego e aquele que quer a satisfação, que quer o carinho, que quer o amor. Esses dois parece que tem um imã, se encontra. Sabe? Aquele que quer carinho, amor, respeito, e outro que fica cego e fala: não, eu preciso que alguém me guie, que alguém me oriente, que alguém seja o meu guru. O verdadeiro guru, o que ele faz? Ele liberta a pessoa dessa relação guru-aprendiz. A cada encontro, até que ele seja capaz de voar por si só. Não faz a pessoa afundar mais nessa relação de dependência. Por quê? E a gente esquece isso, mas somos responsáveis por aquilo que cativamos. E o que é que a gente cativa? É quem a gente enfraquece, dizendo: eu vou dar tudo o que você precisa. Não, é impossível. Você nem tem tudo o que você precisa. Aliás, você tem, mas você não tem essa percepção. Seria melhor buscar essa percepção. Então, as pessoas que vão muito atrás de muito mais conhecimento, muitas vezes não passa dos passos iniciais. Quando eu falo que Deus é a inteligência suprema, se aconteceu algo na minha vida, não foi porque um burro colocou ali. Mas eu quero algo diferente daquilo, porque é inconveniente. Com o que eu digo ser melhor para mim. Como se a inteligência suprema... Eu estou falando, gente, que respeita o Livro dos Espíritos, faz isso. Quem não está nem aí para o Livro dos Espíritos, beleza. Mas não são poucas pessoas que respeitam o Livro dos Espíritos. Não é só espírita que respeita aquilo ali. Muito espiritualista, em geral, respeita muito o Livro dos Espíritos. E respeitar condiz com procurar entender aquilo. E aí a pessoa se coloca a querer guiar outros ou querer acreditar que tem conhecimento, que tem sabedoria e que está superior. Aí entra o complexo da superioridade e da inferioridade na relação com os outros. Doença emocional, que precisa ser tratada. Mas eu não vou tratar alguma coisa que eu não admito ter. Como que eu vou fazer isso? Então, aí você vê, inteligência suprema. Aconteceu, rebentou com tudo.
O que o Jefferson diz em cada diálogo? Graças a Deus. O outro veio e te deu uma invertida. Oh, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Inteligência suprema, Deus fez, faça-se a luz. E a luz o que é? É você ir além da doutrina. É você expandir seu horizonte. A ignorância é essa falta de percepção de nuances. Para mim está tudo escuro, tudo uma cor só. Quando tem luz, você percebe as nuances. Quanto mais você vai expandindo essa visão, mais variedade você consegue apreciar. Mas Deus não vai dar, como Jesus falou, não se joga a pérola aos porcos, não vai dar um acesso muito maior a uma amplitude de visão para aquele que não vai compreender nada. Então, inteligência suprema, beleza. Quem consegue passar essa primeira parte da resposta já vai ficar tranquilo quando a pior coisa acontecer na vida. Ou vamos jogar fora o livro dos espíritos. Porque se é inteligência suprema e aquilo aconteceu, você não sabe melhor do que ele, ou do que ela, ou do que for Deus. Por que aquilo aconteceu, a razão, mas pode ter certeza, se ele tem todos os atributos da bondade no nível supremo, e acreditamos que tem, e não só os espiritualistas, aí toda a religião acredita nisso. Eu não posso achar que existe vítima. Eu não posso achar que o que acontece não deveria acontecer. Eu tenho que fazer o quê? Olhar para aquilo e falar, com a parte que me toca nas obras da criação, como eu participo de tudo isso? E sigo esse chamado interior, nem que seja para causar uma aprovação ali. A aprovação, quando é causada sem a intencionalidade de fazer com que o outro perca, ou com que você esteja acima dele, ou superior a ele, essa aprovação é vinda dessa inteligência suprema. Então, a gente não está plantando negatividade para colher depois. A gente está sendo intermediário de uma vontade divina. Por isso que a gente deve manter essa neutralidade em função de nós mesmos, em função do próximo e, sobretudo, quando acontece alguma coisa, renovar os compromissos com ser a versão melhorada de si próprio. Então, eu estava falando, quem passa dessa primeira parte, que é inteligência suprema, e quando encontra nessa transição entre a primeira parte e a última parte da resposta, que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, nesse meio, a gente tem que considerar que Deus tem todos esses atributos de maneira suprema. Ele é bom, ele é generoso, tudo que você imaginar, ele é. Então, se ele é bom, ele é generoso, e é justo, infinitamente justo e bom, por que o outro nasce numa família mais pobre, ou faltando, todo tipo de condição para se expressar, para se locomover? Às vezes a pessoa não desconfia. Ué, ou eu acredito no que eu professo, na doutrina que eu esposo, pela qual eu até brigo e mato, ou eu sou um hipócrita que não está realmente entendendo a situação mais ampla. Percebe? Então, vamos dizer, aí chegou, primeiro, inteligência suprema. Então, gente, acontece o que era para acontecer. E era porque era a melhor coisa para acontecer para você. Tenha paciência. Procure dizer, um dia eu vou compreender isso, mas eu tenho certeza que se aconteceu foi porque foi o melhor. Diga isso. Porque senão, tem que jogar fora o livro dos espíritos. Outra coisa, não importa a religião que você seja, se é soberanamente justo e bom, se o ladrão veio e roubou você, Deus não foi injusto.
Se sua casa pegou fogo, Deus não foi injusto. Se a pessoa que você ama partiu antes de você, Deus não foi injusto. Se veio outro e matou a pessoa que você ama, não odeio. Mas é difícil, é fácil falar, é difícil fazer. Quanto a isso, eu vou abrir um parênteses. É verdade isso. Tudo vai ser fácil para quem treinou. Tudo vai ser difícil para quem não treinou. Só que você não nasceu ontem, beleza? Você já... Quem passa põe aí, antes era dos 18, agora já passou dos 14 já, que já tem muita comunicação, já tem um cérebro mais, né, mais envolvido, passou dos 14, a pessoa já é responsável pelo que ela sente, pelo que ela emite como julgamento da realidade que ela interpreta. Né? Daí aquilo vai trazer para ela paz ou vai trazer para ela sofrimento. A dor é inexorável, assim como a marcha do tempo. Mas o sofrimento não. O sofrimento é resultado de uma leitura equivocada da realidade, na qual você está se encaixando naquela maneira de viver, filosofia de vida equivocada, que para estar em paz precisa ter o gozo, a satisfação, a conveniência atendida. Né? Então acabou. Aí acaba o problema de metade da população. Entende? Que é religiosa, pelo menos. Porque a outra não vai ouvir. Mas toda aquela que se ouvisse, acabava todos os problemas. Por quê? A inteligência suprema. Aconteceu. Ótimo. Que era para acontecer isso. Se fosse para eu trabalhar isso e tivesse inteligência suprema, eu ia fazer comigo mesmo o que Deus acabou de fazer. Agora, se é soberanamente justo e bom, está acontecendo, tem um propósito por trás. Alguma coisa moveu outra, que moveu outra, que moveu outra, e que chegou em mim, primeiro porque era a melhor coisa que podia acontecer comigo. Senão Deus seria a burrice suprema. E não é. Segundo, com essa transição, tudo é bom, então eu não posso falar que existe vítima e tenho que fazer minha parte, obviamente. E por último, que é a parte final da resposta, que diz assim: Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Essa parte, as pessoas fecham o ouvido ou jogam dentro da caixinha da conveniência. Por que a causa primária de todas as coisas? Porque foi Deus que fez a Terra. Foi Deus que fez a Terra? Fala sério. Você acha que Deus... Claro, Deus fez a Terra, como criou tudo, por meio das suas leis. Mas você, por exemplo, se você é o CEO, o cara mais top da empresa, foi você que fez a garrafinha de água? Foi o dono da empresa que fez a garrafinha de água? Não foi os empregados dele. Agora, se dizem que tudo que é em cima é igual que é embaixo, a gente já tem uma pista da estratificação infinita dos níveis de evolução e as realizações respectivas. Então, quando a gente fala de conhecimento, falta-nos um sentido para compreender a realidade de Deus. Então, quando Kardec insistiu, o Espírito falou, olha, chegou uma hora e vai falar, vou falar. O Espírito, vou falar, esse menino não está entendendo. Não tentem entender Deus. Mas por quê? Porque falta para vocês um sentido. E seguir nessa busca só tornaria vocês mais orgulhosos e vaidosos. Por quê? Porque vocês acreditariam ter desvendado um mistério que, na verdade, não está acessível. Porque vos falta um sentido. Então, estou dizendo tudo isso para passar aí para você o tom e a profundidade do tema desse encontro nosso. Que a gente faça essa viagem para além da doutrina. E muita gente fala assim, eu não tenho religião, não tenho doutrina. Lê do engano. Lê do engano. Porque esse conjunto de informação que te estrutura, que são fundamentais, e as quais te dirigem
Porque você faz as coisas baseado no que você diz ter mais valor ou menos valor. Segundo aonde você quer chegar. Segundo a imagem que você quer sustentar. Então, todo mundo tem uma razão de doutrina que leva dentro de si, no seu âmbito, como estrutura. É um conjunto de premissas que guia a pessoa e orienta a falar ou não falar alguma coisa, fazer ou não fazer outra, não é? Então, tudo isso, meu amigo, é, é importante, eu vejo que é importante, e chegou a hora de ser falado. Então, vou passar um pouco a palavra para você, e se você quiser perguntar e eu puder ajudar, eu vou ajudar. Nossa, Jefferson, ó, eu confesso que geralmente eu até falo um pouco, sabe? Hoje eu quero falar pouco e ouvir mais. A sua fala, inicialmente, ela foi toda para mim. Eu, como bom encarnado que sou, buscando essa compreensão dessas fragilidades, desses vícios morais ao qual nós estamos envolvidos, e não deveria ser diferente justamente por estar aqui, eu me vi muito, né, em todo esse processo, toda essa linha de raciocínio que você construiu muito bem, por sinal. Eu me vi em vários, em vários momentos dessa timeline aí que você montou. Fiz muitas anotações, né, para não travar, porque eu gostaria de ouvir mais. Eu queria começar por esse título, falando que você sugeriu, e agora eu entendo muito bem. A gente teve um breve bate-papo offline, compreendi mais. E você, quando começou, você falou muito da fragilidade, a nossa fragilidade. Depois, no desenrolar, você trouxe muitas reflexões, eu não vou ficar pautando cada uma para não ficar extenso. Mas você não, pelo menos da minha parte, você nos faz elevar um nível de reflexão muito grande, muito profundo. Você traz para o início, para o princípio de tudo. A gente, é, a sociedade de uma forma geral deu uma acelerada não em evolução espiritual, claro que tem as exceções e tal, mas a gente acelerou muito a capacidade de querer ir além, de querer buscar algo que às vezes a gente não encontra, não vai encontrar porque a gente se perdeu no caminho. E aí você vem com essa leveza, essa capacidade, né, filosófica de construir uma linha de raciocínio muito bem feita e fala, olha, vamos lembrar do princípio, vamos lembrar de algo básico e a partir daí compreender esse básico para poder, como você falou, não ser hipócrita, né? Eu até anotei algumas citações aqui. Hoje mesmo eu estava ouvindo o pai Joaquim de Aruanda que, né, traz muito esse conhecimento, né, de hipocrisia. E aí você fala, olha, é simples, está lá. Vamos entender que a partir desse princípio, a doutrina, como você falou, né? Eu anotei aqui, eu não teve como eu não citar, né? Você falou assim que a doutrina é uma roupa que a gente usa para sair para caminhada e não a casa pré-estabelecida que você vai e fica lá dentro preso. Ou seja, você traz ela consigo para poder ser livre, para você poder ir aonde desejar, na forma que desejar, de acordo com aqueles princípios e valores. Aí vem o que o Pai Joaquim depois vai falar de hipocrisia, quando a ação difere da crença. Aí ele vai chamar de hipocrisia. Então, essa, essa linha de raciocínio que você traçou foi muito profunda no que tange a reflexão, né? E por que nós ainda precisamos de uma doutrina? Por que ao Livro dos Espíritos tem uma oportunidade onde a espiritualidade nos fala que nós queremos pouca mudança, que nós nos esforçamos muito pouco a mudança, que nos falta mais, né? Falta mais força, falta mais vontade, falta mais querer. E quando eu leio aquilo, e aí a gente pensa na história de cada um, é tudo muito difícil ali, aquela coisa toda.
Aí eu caso com o que você acabou de nos falar, da providência de que tudo está em ordem e harmonia como tem que ser. Não há injustiça, não há. Há uma lei natural dessa relação de causa e efeito que nos move, nos move. Você até falou, né? Olha, obviamente que a gente não vai retroceder, mas tem muita gente parando no tempo de tal forma, o tempo acelerou. Quando você para, dá a impressão de que está ficando para trás ou regredindo, né? Como você disse. Na verdade, nós simplesmente paramos. Eu gosto muito desses temas como esse para a gente pensar além da doutrina que cada um se intitula. Para a gente tentar fazer essa reflexão. Porque, independente, aqui eu sempre deixo muito claro nas outras lives, nós respeitamos tudo e todas. Nós não estamos aqui tratando de religião A, B ou C. Nós queremos falar do Evangelho. Nós queremos aprender, como você, por exemplo, tem muito a nos agregar, com os outros que virão também, que já passaram. São momentos de, simplesmente, de aprendizagem, de reflexão. Então, se cada pessoa que está presente, que vai ver depois, conseguir absorver algo de bom e entender que talvez isso mexa da forma com que, assim, olhar um pouco para dentro. Será que eu não posso melhorar, não posso mudar? Será que meu nível de ego, das vaidades, das buscas pelas realizações e tal, geralmente eu resumo tudo isso em coisas mundanas, né, Jeff? Eu sempre falo que a gente pensa muito pouco como espírito e pensa mais como terrestre, né, terreno. Talvez, dada a nossa condição, onde a matéria costuma imperar sobre o espírito, enfim, não vou entrar nesse detalhe, mas a gente deveria buscar mais esse alimento espiritual que trouxe Jesus, que é o Evangelho. E é ele que nos alimenta. E que a gente esquece, estando dentro das doutrinas. Olha que interessante. Esse é o alimento. Essa é a verdade. Não é assim que Cristo nos ensinou? A gente se insere numa doutrina que defende o seu exemplo, a sua moral, e não pratica, esquece. Porque a gente vai buscar satisfação, poder, espaço, essas coisas que lá no Evangelho vai falar de vícios morais. E aí você fala, olha, gente, é simples, não precisa compreender tudo. Nós não estamos nesse momento ainda. O nosso momento é de entender o início, a simplicidade. E aí não tem como não parar, pensar. Né? Ainda bem que vai ficar gravado para a gente ouvir de novo essa linha do tempo que você, nesses 20 minutos aí, abordou. Fantástico. Trouxe muitas coisas que está anotado aqui, rabiscado. E não foi pouca coisa que eu rabisquei, viu, pessoal? Só de anotação do que ele foi, porque a gente vai... Enfim, por que a gente ainda precisa, e na sua opinião, é isso? Nos falta um pouco mais de querer, um pouco mais de vontade, como é relatado pelos espíritos lá para Kardec? Eles vão falar que a nossa vontade é pouca, que a gente necessitaria insistir mais, ter mais vontade. E aí a gente às vezes desvirtua nesse caminho que você falou, olha, é simples, é isso. Muitas vezes as pessoas se perguntam o que falta. Eu digo, pergunta o que você tem. O que é que eu tenho? E chame isso de suficiente. Aí, o suficiente, muita gente não acredita, mas leva a gente para bem longe. Até que acaba, já foi reposto, porque do período que você usa o suficiente até usar ele pela metade, você acha que não. Mas a espiritualidade está testemunhando cada palavra que você fala, cada atitude sua. Por mais que o que você faça esteja escrito. Mas essa atitude é sua, é seu livre-arbítrio. Eu decido interpretar desse jeito. Porque eu tenho que dar testemunho da minha fé na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na continuidade da vida após a morte, nas penas e gozos futuros.
Como que eu faço? Fazendo as perguntas adequadas. Não quero... Porque às vezes a pessoa passa uma vida inteira procurando o que falta. E porque falta, ela não acha. E não falta, e não acha porque o que falta não é visível. Porque justamente falta porque ela não quer ver. E se o seu carro não está indo tão bem, e tem uma peça que precisa ser apertada, é um parafuso na sua cabeça ou no seu coração, e você ignora, o problema não está deixando de existir. Mas uma árvore que cai numa rua onde você não está, para você ela não caiu. E se não chega informação, você nunca se dá conta disso. E acha que está tudo lindo, perfeito e maravilhoso. Por quê? Porque esposou o verbo e não a boa ação. Não incorporou aquilo que precisava incorporar. Eu, com 27 anos, fui morar nos Estados Unidos. E aí me coloquei a fazer esses vídeos, de explicar às pessoas um montão de coisa. E daí chegou uma intuição e disse, será que eu aplico tudo isso? Como eu falava bem? Como eu direcionava tudo? E como era fácil para mim pegar um conhecimento, traduzir e passar adiante? E conhecimento por conhecimento nunca faltou na Terra. Os espíritos sempre cuidaram de ter conhecimento mais além do que necessário e suficiente para preencher cada um de nós com o necessário. Mas as pessoas elas dizem o que falta e vão atrás de entender o que falta e acham sempre ou quase sempre o que falta no outro, que está lá justamente para ser o reflexo, você saber o que falta em você. Mas porque você não gosta daquilo que falta em você e você vê no outro, você sente nojo. Você sente repulsa. Você quer julgar o outro. Daí o outro, por provação, recebe a intuição de esfregar na sua cara aquilo que você não quer ver. É aí que acontece um monte de fatalidade. Que a pessoa não se dá conta, mas em comum acordo por dar vazão às suas imperfeições, e só faz porque acha que é correto, e só acha que é correto porque vê que depois de cruzar aquela ponte vai encontrar a satisfação que tanto busca, que é uma mentira, que é uma crença equivocada. E quando chega do outro lado, não foi a primeira vez. Todos nós já cruzamos muitas pontes e já desconsideramos muitos amigos, inclusive, não só inimigos, que não deveriam existir. Já nos desfizemos deles. Pessoas que a nossa doutrina diz que devemos amar. Sobretudo a família, os amigos, pessoas que necessitam de nós. Nem estou falando dos inimigos, mas também fala para amar os inimigos. Mas se nem aqueles que são, por exemplo, os animaizinhos, que são confiados a nós, para ter o cuidado e o bom exemplo, a gente não cuida. Então, por desenvolver falta de cultivo de silêncio mental e interior, falta de treinamento na aplicabilidade do conhecimento que já adquiriu. Como a avó Vicentina, eu digo para as pessoas, você leu uma linha do Evangelho, as 10 mandamentos, o que for que você saiba do Evangelho, pode ter certeza. Se você aplica aquilo vai colocar você no caminho certo. Mas não, você quer a ciência de foguete da NASA. Né? Porque o simples, para você que já é a evoluída, né? O evoluído, né? Já não condiz. Tem que ir além. Mas se você não entendeu ainda o básico e não procura aplicar aquilo, se eu amar Deus sobre todas as coisas, se eu amar sobre todas as coisas, é o que eu falei antes.
sobre todas as coisas. Se aconteceu o que eu gosto, se aconteceu o que eu não gosto. Eu amo a Deus que fez acontecer. Se Ele é a causa primária. Então, não estou amando a Deus sobre todas as coisas cada vez que eu fico contrariado com uma realidade que se desdobra. Aí, Jefferson, falar é fácil. É fácil para quem treina. E treinar e o falar faz parte do treinamento. Mas não deve se parar por aí. Deve lutar contra si mesmo, nem digo contra si mesmo, contra suas más inclinações diariamente, fazendo, trazendo à superfície as boas inclinações. Com o tempo, você vai entendendo. Criança nasce, tudo é apagado dela. E a essa criança é dada uma família. Responsabilidade. Só que essa criança tem o consciente, o inconsciente, e entre os dois o subconsciente. Tudo aquilo que for desperto de vidas passadas, de más inclinações, que a criança, por decisão própria também, porque não é vítima. Você pode ouvir um conselho, ver um exemplo e não seguir. Mas se você segue, é porque você vê conveniência naquilo. E antes de seguir, tem a trava de segurança. Não tem? Na academia, você está correndo, tem a trava de segurança na esteira. Você não, se dá um negócio, puxa a trava e foi. Você não vai sofrer um acidente nem nada. O próprio cinto de segurança é uma trava. Entende? O nosso guia espiritual é essa trava de segurança. Quando vê que vai dar uma coisa que não deveria, ele coloca alguém no meio. Ou faz alguém falar alguma coisa. Ou encaminha a gente para uma situação onde vai falar aquilo que precisa ouvir. Ou ele mesmo dá intuição para a gente. Parece uma ideia nossa própria. Ou faz a gente ter uma visão da nossa mãe falando, ou uma pessoa que a gente ama, falando aquilo que ele quer aconselhar a gente a fazer. Quando você ignora tudo isso, não pode dizer que não tem responsabilidade na plantação. Aí você vai colher. Então, compartida a colheita de haver despertado más inclinações nas crianças por parte da família mais imediata, da família mais ostensiva, do grupo onde pertence, bairro, cidade, estado, e depois da pátria onde nasceu. Todos, de norte a sul, de uma ponta a outra, quando traz à superfície coisas boas, e não é só nas crianças, não. Nos adultos também tem muita coisa adormecida dentro de mim, que se eu vivo muita indignação, acabo despertando aquela parte minha de outra vida que odiava, que era rancorosa, que guardava mágoa. E daí eu começo a agir assim, nem sei porquê. Mas eu tinha uma vontade de... Nossa, tudo que nunca estava lá. Mas isso não é combustível. Estou tendo a intuição de dizer isso. Isso não é combustível e nem justificativa para as pessoas transferirem responsabilidade. Porque se chegou naquilo, é porque ela também não deu ouvido a todas as travas que estavam no caminho para ela seguir dentro da missão dela. Porque me perguntam, Jefferson, qual que é a minha missão? E eu leio as cartas do tarô, eu faço numerologia, eu dou consulta às pessoas. E pergunto, qual que é a minha missão? Daí, para cada um eu digo o que tem que ser dito, mas em geral, eu digo o seguinte: a sua missão é fazer o que pode com aquilo que tem e da melhor forma. Está fazendo? Qual que é a minha missão? Fazer o que pode com aquilo que tem da melhor forma. Está fazendo? Ah, mas eu tenho pouco. É o que tem. Fazer o que pode com aquilo que tem da melhor forma. Está fazendo? Porque se está reclamando, não está fazendo. E se não faz, como eu posso confiar a você mais coisas, maiores responsabilidades, que é o que todos pedimos diariamente, sobretudo quem é consciente, que quanto mais pratica uma boa ação,
Quanto mais trabalha na caridade, mais se aproxima do Cristo, porque mais acumula luz para o Espírito. Porque, como eu disse anteriormente, a Terra é um educandário. Esse educandário é como um banco de luz. Você vai, encarna para sacar a luz para o seu espírito. Mas você vai no banco? Esse foi um dos conhecimentos que eu passei através da Volta Científica. Você vai no banco, sacar essa luz, pede senha. Se o banco aqui pede senha, por que o banco, que é o educandário terrestre, não vai pedir senha? Você quer sacar a luz? Me dá a senha. E a senha é quanto de humildade você tentou cultivar todo esse tempo, ou se esforçou, treinou o músculo para poder levantar mais peso no campo da humildade. Chegou aí perto do que você é capaz de fazer? Essa é a primeira senha. Segunda senha, amor, humildade e tolerância. Humildade. Teve? Amor. Amor teve? Não estou vendo aí, viu? Não estou vendo. Tolerância. Teve tolerância com os outros? Ou como que é? Quer dizer, né? Mas o outro não merecia. Aí começa. Aí o banco fala que o banco é o espírito, né? O espírito, a espiritualidade fala assim: eu quero um número em termos de porcentagem, não quero uma história. Eu fiz esse quadradinho aqui tão pequenininho para caber aqui só um número, não uma história. Eu não quero uma história, eu quero um número. Quanto você fez? Olha, cheguei a 10%. E quanto você podia fazer? Podia ter feito 20. Podia ter feito 20 com o grau de ignorância que me descreve, que é o que eu sou. Mas, quer dizer, eu estou no nível baixo. Mas nesse nível baixo, 20%, tranquilamente eu conseguia. Se me esforçasse, 40%. Mas a espiritualidade pede 20%. E você vai lá e entrega 10%. Aí você não guarda a luz do seu espírito. Não cumpriu o propósito da encarnação. Não digo que não cumpriu, né? Mas não avançou tanto quanto poderia. Então a missão de cada um é fazer o que pode com aquilo que tem e da melhor forma. Da melhor forma inclui com amor, humildade, tolerância e disciplina, disciplina, disciplina. Todo mundo quer um montão de resultado. Mas pouca gente está disposta a passar pela dor que requer, e dor não é sofrimento, dor que requer alcançar o resultado. Por quê? Porque se viciou em deitar na cama do que convém. Né? Isso me convém. Pode fazer? Pode. Tudo pode, mas nem tudo nos convém fazer. Apóstolo Paulo. Então, responder. Como que eu faço, então? O que falta? Eu acredito que orar e vigiar. Que tipo de pergunta as pessoas se colocam? E como se predispõem para viver tudo aquilo que chama de sagrado, tudo aquilo que chama de valioso. Então, orar é você manter coerência no que fala, no que acredita ser correto e no que faz. Isso é orar. E vigiar é perceber que ferramenta você está utilizando para interpretar a realidade da vida. E aonde você está chegando com isso? Lugar nenhum. Porque se você fala para mim, Jefferson, vamos nos encontrar no aeroporto, vamos. Eu falo para você, eu vou andando, aí você fala, eu vou chegar primeiro. Aí eu digo, vamos ver. Sabe por que eu digo, vamos ver? Porque eu estou sabendo que você está correndo em cima de uma esteira. Você vai se cansar mais, você vai se desidratar mais, não vai sair do lugar. Você fala, como o Jefferson é tonto, vai andando no aeroporto, eu chego primeiro, que eu vou correndo. Eu tenho esse aparato, eu tenho essa tecnologia. Só que não é a boa tecnologia, sabe por quê? Eu quero entrar nisso nessa live em algum momento. É preciso gerar em cada dia não só avanço moral, mas também avanço intelectual. Porque senão, se eu faço um avanço moral apenas, eu acabo cativando o outro. Quando eu cativo o outro, eu tiro a força, eu tiro
a possibilidade que a vida lhe deu, a vida deu a ele, de desenvolver suas próprias forças para poder voar com as próprias asas. Amém. Cativar isso. Essa frase que a pessoa é responsável por aquilo que cativa, não tem a ver com o que muita gente interpreta. Tem a ver com isso. Eu tiro a sua força e aí eu te prometo, eu vou suprir. E depois você não tem mais músculo para enfrentar as adversidades da vida. E eu fico responsável por aquilo que eu fiz com você. Entende? Ou que o quanto eu cerceei você de desenvolver a muscularidade própria. E isso vem de você desenvolver muito mais a moral, porque quando eu sou bom, eu vou e faço bondade para os outros. Mas quando eu junto os dois, eu vejo que bondade não é tirar dos outros a dor, mas amenizar o sofrimento até que a pessoa alcance a capacidade de compreender que ele não tem que existir. Enquanto a dor é inevitável, assim como a marcha inexorável. Fala. Deixa eu respirar aqui, velho. Não tem como para mim, porque a carapuça está servindo aqui, tá? Você vai falando aqui, eu vou vestindo ela, trago para mim com maior gratidão, sem medo de falar, de confessar, ela vai servindo, eu venho, eu preciso disso, né? Como diz Kardec lá, reconhecer o erro já é um processo evolutivo, né? Trabalhar nas melhorias é o próximo passo e tal. De tantas coisas que você falou, para a gente dar continuidade, como eu falei, eu quero mais ouvir, né? Você falou uma coisa assim, essa segunda interferência sua, seguindo a sua linha de raciocínio, eu lembrei de um diálogo com o pai Joaquim, de um dos seus diálogos lá com o pai Joaquim. Ele vai falar um pouco da peneira, né, que está acontecendo, desse processo de transição, aquela coisa toda. E aí ele tem a ver com, ele fala que a gente precisa mudar a lógica da vida, que a gente se perdeu um pouco nesse caminho. E como eu te falei em off, os seus diálogos com o pai Joaquim de Aruanda é um dos meus favoritos pela simplicidade e, ao mesmo tempo, pela profundeza dele. Ele, ao mesmo tempo que ele é simples ali, com aquela roupagem de preto velho, ele é extremamente profundo, técnico. Ele faz a gente pensar. Ele traz a gente falar assim, mas ele faz a gente refletir. Mas não é isso que está escrito. Mas pensa assim, nós já falamos, precisa mudar o princípio da percepção da coisa. A gente precisa acreditar mais e tal. Porque a peneira começou. A peneira começou. Então, nós estamos. O planeta Terra vem de ciclos e ciclos evolutivos, e agora a transição requer uma peneira. Então, ou a gente acelera o processo nessa compreensão, ou, né, sabemos o que pode acontecer, né, com aqueles espíritos que não caminham com a marcha do progresso, né? Como você falou, o espírito não vai retroceder, mas ele se pune, assim como uma criança, ele, né, não faz o dever de casa e reprova de ano. Então, pode acontecer com a gente também. E ele vai falar que, às vezes, a gente fica nessa questão de amarrar que a prova, isso, aquilo, outro, como você também citou aí. Ele vai falar que não é tanto uma questão de prova, mas de acreditar. Acreditar no amor, acreditar na fé, na capacidade do nosso Criador, de todas aquelas virtudes que ele, né, pede para que a gente desenvolva. E aí depois, em off, você me falou uma frase, né? O que você ganha na Terra, você deixa de ganhar no céu. Aí eu vejo você traçar essa linha muito bem montada, de reflexões. Aí me faz lembrar, né, de várias coisas. E, enfim, eu citei aqui o pai Joaquim. Não tem como, pelo menos da minha parte, hum, não se, não se, não se apegar refletindo. Não tem jeito. Esses momentos, para mim, são grandiosos também, porque servem para mim. Como eu falei, eu peguei essas carapuças, eu estou vestindo ela mesmo, e eu preciso disso, porque eu estou nesse processo, né? Até comentei um pouco em off ali. Olha, agora eu estou aqui, olhando
o Sidney internamente, para a gente desvendar essas coisas, repensar, né? E aí você foi muito cirúrgico lá na primeira intervenção, quando você fala da busca do nível de conhecimento. A gente fica, às vezes, tentando ir além daquilo que talvez o princípio ficou para trás, né? Você não conseguiu levar junto. E aí vem essas transformações, vem essas capacidades natural da gente parar, refletir, e as oportunidades que vão aparecendo. Quando você fala das cartas aí, como você citou lá atrás, eu sempre, de certa forma, comecei a perceber mais a grandeza divina. Eu comecei a perceber os efeitos da natureza, como as coisas são regidas. Eu parei para perceber mais eu, não é o outro. Aquele reflexo, aquela transferência que você falou, que é muito comum, Jefferson. A gente, depois quando você se exercita no ato de se recolher e falar, não, eu vou tentar não ser mais assim, e aí você está nesse exercício. E aí quando você olha para fora, né, você olha em volta, você percebe esses vícios ainda ao seu redor ali, aquela coisa toda, você fala, olha, é difícil. É difícil a gente ter essa noção, aceitar muita coisa. E aí outra coisa que você citou muito, assim, a gente, de uma certa forma, não vou generalizar, né? Sempre tem exceção, mas há muitas reclamações. De modo geral, está todo mundo reclamando, Jefferson, e tem pouco agradecendo, sabe? Eu conheço várias exceções, me apego a elas como referência. Outro dia eu citei aqui uma tia minha, a história dela é fantástica, não vou citar de novo, e é importante esse momento. Assim como o pai Joaquim disse, não é uma questão de prova, e sim de acreditar e da percepção com que você faz disso tudo. Eu compliquei, Jefferson. Eu compliquei. Eu compliquei muitas vezes nesse caminho. Eu vou falar para você, eu compliquei, como muitos fazem e não percebem. Então agora eu recuei e estou tentando é, ajustar as velas, digamos assim, né? Ajustar as velas de uma forma mais simples, mais tranquila, mais sereno, através dos ensinamentos do Evangelho. É um exercício de reforma que demora, não é da noite para o dia, não é em um mês e um ano, é um exercício diário. Quanto mais você se exercita, né, Gerson, mais prova contra aparece. Aquela coisa assim, hoje, né, de repente, um amigo seu que se interessou pela live e tal, fala assim, não, eu quero conhecer o Centro Espírita. Não, tal dia é o dia. Chega naquele dia, acontece alguma coisa para ele não ir. Não, assim, hoje eu não posso ir. Aí, não, semana que vem a gente vai. Semana que vem, sabe? As coisas assim. Parece que essas conspirações, assim, né? Não vamos entrar nesse mérito do oculto, essa coisa toda, mas é um exercício, chefe. Se a gente não ouve você, se a gente não tem o mínimo, falta de tempo, por exemplo, é um dos principais das principais retóricas que comete a sociedade no sentido a buscar informação de si mesmo, ou de autoconhecer, aquela reforma íntima, essa coisa toda. E, poxa, 24 horas num dia, você pode descontar. Outro dia, uma live do André Trigueiro, né, aquele jornalista da Globo News e tal, enfim, ele está falando justamente disso, a quantidade de tempo que a gente perde hoje em tecnologia com baboseira. Simplesmente assim. Muitos grupos, ineficientes, improdutivos, tal. A, a tecnologia de hoje é uma ferramenta, é um recurso. Cabe nós fazermos o bom uso dela. É possível. É possível se organizar para você tirar 30 minutos para ler 5 páginas de um livro, 6, 7 páginas de um livro. É possível se organizar para você pegar mais 20, 30 minutos e ver metade lá de um diálogo com os espíritos. Amanhã você termina. Você não precisa ler tudo hoje, não é verdade? Você pega assiste 20 minutos, porque são interessantes e aquilo vai amarrando, né? O seu trabalho é tão fantástico porque a gente começa a ouvir, né, qualquer um dos diálogos lá
e ele não te deixa você dar um time. Não, depois eu vou terminar. Não, o diálogo, a, a mensagem da espiritualidade, né, juntamente com as suas intervenções, as suas perguntas, indagação, a forma com que tudo acontece, é muito harmonioso para que a gente desperte um pouco a consciência. A gente precisa expandir mais isso, né, gente? Assim, buscar essa expansão de consciência, mas ao mesmo tempo, antes disso, compreender que é simples e fácil, desde que a gente compreenda os pilares, né? Que, como você falou, é o princípio de tudo, né? É como a coisa começa e é a partir desse bom entendimento, dessa clareza, é que você ajusta as velas, faz uma direção para aí sim lançar-se ao mar, navegar por longo dos oceanos, né? Entendendo que vai haver tempestades, né? O barco pode virar e muita coisa pode acontecer, mas que o propósito seja esse, né? Claro que sim. Essa é a jornada, né? Todo dia. A última com a Val Vicentina foi a seguinte. Ela falou assim, esse não publicou ainda, vai publicar domingo que vem. Que, disse o seguinte, aquele que eu sou hoje, depois de viver todas as experiências que me proporcionar esta jornada diária, vai passar a bandeira para aquele eu que vai viver as seguintes 24 horas. Nesse encontro, eu mesmo vou olhar para mim e dizer, você não fez, né, seu melhor, mas conta comigo, eu vou fazer, por nós, por nós. E não ache que eu fico triste que você não tenha feito, porque você reconhece que não fez. E é o seu reconhecimento que me faz renovar o compromisso de agora pegar essa bandeira da sua mão e entregar para outra pessoa que você daqui 24 horas. Mas conte comigo que você é melhor do que você foi. Pelo menos renova aqui o meu compromisso. É isso. É essa consciência de que se passa essa bandeira diariamente. Aquele eu que depois, ao renovar os compromissos assumidos consigo mesmo, não com competição com terceiros, nem compromisso com satisfação de ambição, mas com fazer tudo o que se pode com aquilo que se tem. E assim dá o outro passo, e depois o outro, depois ninguém entende. Jefferson, como que eu faço para ter sucesso no canal no YouTube, para ser essa pessoa pública, reconhecida como você é? Eu falei assim, até hoje eu não me vejo assim. Eu não me vejo assim. Porque eu sou uma pessoa que sou assim, fiz um canal, construí alguma coisa, mas o seu canal ajudou muita gente. E eu ainda não entendo a proporção de quanta gente ajudou, quantas conexões foram feitas. É um que conhece o outro, que foi para um lugar que era crente, que virou isso, que foi para aquilo, que foi para outro, e abriu, e casou, e teve filho, tudo diálogo, mas olha, um monte de coisa. Se eu pegasse para escrever a história de tudo que o diálogo fez, aí eu vou começar a ter ideia do tamanho da proporção disso. Então, eu pergunto, como eu faço? Aí eu digo assim, a primeira coisa é você saber que não é você que faz. O canal não sou eu. O canal, claro, que o SBT é o Silvio Santos, o Diálogo com os Espíritos é o Jefferson. Até aí, o graças a Deus, essa forma de levar as coisas, né? Então, pergunta, como que faz para ser essa pessoa assim? Porque você é conhecida. Eu tenho amigo em tal lugar, eu tenho amigo em tal lugar. Eu falo de você, todo mundo conhece. É igual uma cidade que todo mundo conhece. Tipo, falo de você, todo mundo conhece. Eu digo assim, ó, faz o seguinte. Primeiro, não queira ser conhecido. Mas, daí eu não vou abrir canal. Mas você não quis ser conhecido? Não, eu não quis ser conhecido. Até hoje, isso não pode ser um fator importante nem relevante para você fazer qualquer coisa. Você tem que pegar o que está diante de você, fazer o que pode com aquilo que tem. E agradecer que alguma coisa tem para fazer.
senão eu ficaria desocupado. Todo mundo tem como dar o primeiro passo. E não tem ambição. Por quê? Porque é o esforço que você tem na labuta, do desenvolvimento, da depuração do seu instrumento, que vai colocar você no radar dos espíritos, que encaminham curas para serem acontecidas, necessitando de instrumentalização. E quem é a melhor instrumentalização? Estava falando para você antes. Se eu preciso de um drogado para falar com o drogado, e você é o espírita, ou mais evoluído, ele não vai pegar você. Vai pegar aquele que está mais perto para resolver a situação do jeito que necessita ser resolvida. E aí você, acreditando e interpretando a espiritualidade de uma maneira muito infantil, fica... Às vezes pega aquele que não é palestrante, pega aquele que não fala outro idioma, pega aquele que não tem faculdade, e para fazer um monte de cura, não digo cura assim real do corpo, mas consertar o que estava quebrado. A espiritualidade consertou e sempre faz isso. Conserta o que precisa ser consertado, nem digo que está quebrado, mas precisa de conserto, precisa de apertar um parafuso meio frouxo, né? No coração da pessoa, na cabeça da pessoa. Mas precisa. E a espiritualidade vai lá e aperta esse parafuso. Agora, quem eu vou empregar, e eu vou empregar aquele que tem o instrumento mais depurado possível. Aquele que eu, como espiritualidade, tocar, conseguir emitir o som que eu quero. E tudo isso não é saber decoro, é prática, é reforma íntima. Isso não é um dia, não é 2 dias. É todo dia, depois de 10, 5, 6, 10 anos você fazendo aquilo. Aí a espiritualidade fala, opa, ali tem disciplina, ali tem constância. Ali, ele é um zero à esquerda, lá, mas ele se esforçou todo dia para fazer certinho. Eu vou fazer a boca dele falar. Eu vou. É esse que incorpora inconsciente. E quanta gente fala para mim, onde que eu vou desenvolver a minha espiritualidade? Eu falei, na sua casa mesmo. Ah, eu posso incorporar em casa? Longe disso. Não disse isso. Espiritualidade é ciência. Vai falar para um cara mexer com eletricidade, aqueles fios de força grosso, sem luz e sem conhecimento. Você mete a mão lá? Não. E por que você quer meter mão na incorporação, na espiritualidade? É a mesma coisa. Ah, não, porque o outro fala... Não, sem conhecimento, espiritualidade é ciência. É filosofia? Sim, mas é ciência também. Incorporar é mais ciência do que físico. É mais ciência do que espiritualidade. Então vai atrás, já leu o livro dos médiuns? Eu sou um bandista. E daí? E daí? Você precisa de conhecimento. Porque o preto velho vem e fala, você não escuta. O guardião vem e fala, você não escuta. Pega o livro e lê e começa a praticar aquilo. Pega o evangelho, começa a praticar aquilo. Mas não é, ai, Jefferson, mas já faz 9 meses que eu não incorporo. 2 anos que eu estou lá e todo mundo já incorporou. Será? Não se baseie, nem se compare com ninguém. E não vai atrás de desenvolver mediunidade. Você tem ou você não tem. Se você tem, ela flora. E aí você vai trabalhar o direcionamento, o afinar do seu instrumento. Isso não é desenvolver mediunidade como quem não tem passa a ter, porque quem tem pouquinho começa a ter grande. Não. Mediunidade a gente já tem, que é perceber em algum nível o mundo espiritual. Não tem como dizer, eu não sei se eu estou incorporado ou se eu não estou incorporado. Tipo, se você não sabe, você não está. E não é feio você não estar incorporado. Você pode estar irradiado, você pode estar tudo. Não tem nada de feio nisso. Mas quem está incorporado sabe. Eu já incorporei, Jefferson, já não incorporei. Quando eu incorporei, eu falava tudo errado. Entendeu? Eu não conseguia falar normal. Não conseguia. Não é, eu vou interpretar uma voz, eu vou... Não é. Você sabe, alguma coisa toma você de um jeito que você não tem dúvida. Assim, será que eu estou incorporado? Você não está incorporado. E não é feio isso. Se você falar que está incorporado quando não está, aí você vai ter que
sustentar uma mentira, primeiro para si próprio, depois para os outros, isso não é o problema. O problema é o que eu falei anteriormente. Aquilo que não está quebrado, você não se coça para arrumar. Então, você acha que já está incorporado, tem mediunidade, pode desenvolver, não... A mediunidade está. Ou não está, vai fazer outra coisa. Se não está, não está. E você fica fingindo, aí você não vai atrás de apertar o parafuso que faltava, mas nunca que você vai incorporar. Sabe por quê? Porque quis dizer que está incorporado, sentiu que tinha missão, mas agarrou antes do tempo. É o soldado que vai para a batalha antes do treinamento. E esse treinamento não é, fecha o olho, respira, sentiu algo? Não é esse o treinamento. O treinamento é diário. É diário. E não é 9 meses, não é 2 anos. É quando a espiritualidade quiser. Mas então é assim. Você vai com a prática do bem, com a prática da caridade, com os estudos, somando crédito. Crédito na forma de luz. Para o espírito poder pegar aquela missão que tem com você e aflorá-la. A mediunidade já existe. Agora você quer desenvolvê-la no terreiro, em um ano, ou no centro espírita, em um ano, 2 anos. E enquanto você está lá, não vou dizer perdendo tempo, porque nenhum trabalho que se dedica ao próximo é perder tempo. Mas enquanto você está lá ocupado com aquilo, e não está... porque, na verdade, a pessoa fica lá, desenvolvendo, 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 e não faz o bem ao próximo. Nem faz o bem ao próximo, e nem vai estudar. E quer desenvolver, fecha o olho, não sei o que, espera a sua hora. Às vezes passa uma gira inteira para ficar 10 minutos desenvolvendo, 5 minutos desenvolvendo. Ficou lá, perdeu 4 horas porque queria desenvolver. Nem prestou atenção no que falou os guias da casa, nem prestou atenção no lindo que estava acontecendo. Não foi lá para aprender, foi lá para se desenvolver. Olha o engano. Aí, o que tinha que desenvolver com o tempo é uma personalidade que pode instrumentalizar o que a espiritualidade quer ancorar. Porque ela vai sempre encontrar uma barreira que você não construiu para ela. E aí, por que eu vou te dar a oportunidade de ter uma grande mediunidade se você não é um aparelho afinado? Você vai fazer um monte de besteira com ela. Então, antes não dou. Igual o menino lá que avançaram o desencarne dele porque estava de um jeito que, se deixasse encarnado, ficaria pior para ele e para todo mundo. Falou, meu amigo, vem pro lado de cá. Vem pro lado de cá porque, olha, você já está aí na lama. Se eu deixar você aí, você vai afundar mais ainda. Né? Então, nesse sentido, a gente deve se orientar sempre de forma a conduzir a nossa vida não olhando para o externo. Então, quando vem e pergunta como eu faço para ter um canal super... Fala, primeiro, não quero ter um canal. Segundo, não é você que ajuda as pessoas. Mas o diálogo, não. Encontraram em mim um instrumento mais afinado de todo mundo que estava encarnado para fazer o diálogo com os espíritos. Por quê? Sabia que eu não ia ganhar ego em cima, sabia que eu não ia atrás de ganhar dinheiro com isso, que eu não ia roubar ninguém, que eu não ia fazer maldade para ninguém, que eu não ia julgar ninguém. Vem. Ah, mas o Jefferson, que lá não incorpora. Aí eu digo, falou coisa boa? Não escutei porque não incorpora. Mas o propósito do diálogo é você escutar. Escuta o que tem de coisa boa e coloca para dentro. E aí não faz. Eu imagino que, só para do finalzinho aí, eu imagino que, como você disse, escolher o Jefferson por conta, né, de não ceder à vaidade, ao orgulho, à avareza, enfim. Mas eu imagino que você foi provado em todo esse tempo. Com certeza. E quantos espíritos já me falaram que eu fui coisa grande no passado? E reencarnações e vida, e que eu vim com missão, e que a minha missão era muito grande. Seus diálogos. É? Eu já ouvi isso também, falando sobre você nos seus diálogos. A gente vai chegando aqui para a parte final do nosso momento, e aí eu só queria fazer uma pequena intervenção no que, nessa terceira linha que você traçou. Eu lembro muito dos diálogos que eu estudei, que eu ouvi para aprender dos seus diálogos. Tem uma coisa que me marcou, assim, várias coisas lá. Eu vou citar uma que casa com o que nós estamos falando. Você realizou
diálogo com várias falanges, desde a Quimbanda à Umbanda, né, passando ali e tudo mais. Você nos oportunizou que cada espírito, no seu nível evolutivo, se manifestasse. Eu lembro muito bem, Jefferson, que não era incomum um espírito ceder para outro fazer uma comunicação, ou o espírito que está comunicando, quando citado o outro, relatar que, por conta de inferioridade, ele ainda não poderia se manifestar. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que com tudo aquilo que de conteúdo que eu já busquei na fonte de diálogo com os espíritos, uma coisa mexe comigo porque lá também, no mundo espiritual, a gente percebe que o trabalho continua, não cessa lá. Lá, os espíritos estão galgando méritos igual a gente aqui na Terra. O que difere? A consciência e o estado, né? Eles estão lá como espírito, plasmando. Nós estamos aqui, presos a um corpo, presos a um planeta, aquela coisa toda. Mas tanto lá como cá, há essa busca pela melhoria do espírito. Tanto que nos seus diálogos, tá lá para quem quiser consultar depois, eu não estou mentindo, que muitos espíritos, quando você pergunta, por exemplo, você tinha, em muitos diálogos, você costumava perguntar quem eram eles no passado, né? Aquela coisa toda. Muitos deles não queriam falar do passado. Muitos deles não se superaram das coisas ruins que ficou. Eu ainda não estou pronto, Jefferson. Não estou pronto para falar do meu passado, da minha última passagem aqui. Aí, teve essa situação, em alguns diálogos ali, a mensagem é clara, né? Do trabalho da espiritualidade, da imparcialidade que há em alguns casos, porque aí a gente entraria num complexo de falar de várias situações, não vai ser o caso. Ao mesmo tempo que eu vi ali a pai Joaquim de Aruanda, a vovó Maria Conga e tantos outros espíritos, mas que já passou por esse processo. E isso me levava à reflexão, porque, olha, porque lá a gente não tem o véu do esquecimento, né? A gente não tem. Aqui nós temos, para a gente ter mérito, né? Para a gente ser meritoso das conquistas, né? Como você falou. Mas lá não tem. Lá não tendo isso, e eles ainda nos revelar com simplicidade e humildade que, olha, Jefferson, não estou ainda num grau evolutivo para falar das minhas dores, né? Do meu passado. Eu estou trabalhando para melhorar, para conseguir superar isso, né? Eu lembro que, em outros casos, a espiritualidade falava do passado sem problema. Não, Jefferson, eu já fiz isso, já fui aquilo. Né? Uma das coisas que não me sai da cabeça, olha, eu já joguei criancinha para cima e parei na espada. Tá lá no seu diálogo. Então, assim, quando eu olho lá e vejo que o exercício continua, como não tem o véu do esquecimento, eu penso eu ser mais árduo, justamente pela cobrança ser maior, aí nós cá, com todo esse nível de informação, patinando ainda, brigando com esse eu, com esse ego, com essa vaidade, com esse orgulho. Aí eu falo, poxa, tá errado, eu preciso vencer, eu quero vencer. E aí você começa, porque vai doer, vai fazer escolhas, muitos não vão entender, outros não vão compreender, outros não vão aceitar, e você tem que se manter ali, né? Aquela crença maior, né? Naquilo que transcende, e além da doutrina, dos dogmas que nós implantamos aqui na Terra. Vale lembrar que muito do que nós entendemos hoje, ou conhecemos hoje, é a criação nossa, da nossa espécie. Foi assim que surgiu o dia com 24 horas, o calendário com 365 dias e a cada 4 anos 366. Não foi assim que nós definimos a epistemologia de muitas palavras que nós até então absorvemos e às vezes nem temos compreensão, porque André Luiz fala que existem sentimentos que ainda não descobrimos. A nossa espécie ainda não chegou ao ponto de descobrir. Aí vejo você falar,
né, com toda a sua grandeza, simplificar, traçar uma linha de raciocínio para fazer quem está nos ouvindo, né, e nesse caso eu, pensar, refletir. E, em resumo, isso eu particularmente falo para ti que me dá muito mais força, que isso me dá mais motivação, aquela coisa toda. Porque às vezes sozinho, né, Jefferson, nos falta isso, nos falta esse empurrão. Como você falou para mim em off, né? Às vezes a gente não recebeu isso lá de trás, né? Mas aí chega a espiritualidade e fala, amigão, toma, te dá aquele empurrão, aquela historinha da vaca de leite lá, né? E tal. O pessoal joga no precipício lá, e aí quando o monge volta para o seu aprendiz, né? Vai estar lá. Se não fosse aquele empurrãozinho, as coisas não teriam mudado para melhor. E aí na nossa vida a gente percebe que vez ou outra aparece alguém para te trazer um esclarecimento, uma nova oportunidade, para te dar motivação, para fazer esse empurrãozinho, porque afinal nós estamos aqui também como, né, fraternidade. A gente está aqui para ajudar um ao outro, aqueles que querem ajudar e aqueles que querem ser ajudados, né, formar essa corrente do bem, né, que depois se replica, né? Essa corrente do bem ela é fantástica, né? Enquanto muitos preferem correntes malignas e tal, muitos outros preferem a corrente do bem. À medida que esse esclarecimento vai descortinando as verdades, né? A gente vai se libertando desses vícios mundanos. O caminho é esse. A gente, não, eu quero escolher essa corrente do bem. A gente vai entender que é isso que vai nos fazer progredir, né? No final das contas. Cara, eu queria falar mais 1 hora com você, Jefferson, mais 2 horas aí, cara. Uma das coisas que eu sempre gosto de fazer aqui, e assim, eu aprendi uma casa que eu frequentava lá em Rio Verde, Goiás, tinha um presidente lá que sempre convidava os palestrantes e eu aprendi com ele, olha, vamos falar sempre do currículo espírito do palestrante, né? Porque é um trabalho de esclarecimento, é um trabalho para o bem. Os títulos que todo mundo conquista, o status que todo mundo conquista, não passa de roupa barata aqui nesse mundinho, essa coisa toda, né? Mas vendo o trabalho que você realiza, né? Sabendo, conhecendo um pouco você mais essa oportunidade que a gente teve, queria te parabenizar e muito por esse contexto, por ser quem você é, por você não deixar o lado conhecimento do lado, né? Para focar ali na moralidade, aquela coisa toda, e se esforça muito, né? Nesse convite eu pude compreender isso um pouco mais, e aí eu quero relatar aqui para quem está nos ouvindo, porque no começo teve muita gente falando aqui, viu, Gerson? Olha, sou seu fã, adoro o seu trabalho e tal. Rolou muitas mensagens nesse sentido aqui, não seria diferente, seu trabalho é belíssimo. Eu já gostava, mas aí sabendo um pouco mais, né, de como foi tudo isso aí, eu quero te parabenizar, te agradecer muito, muito pelo que você trouxe para a gente hoje, né? E deixar você aí à vontade para passar a nossa mensagem final. Foi encarnado, hein? Bom, olha só. Sempre pergunto, né, no final dos espíritos, passa a mensagem. É escutar isso, espera aí, foi encarnado. Viu? Deixa eu dizer. Então, finalizando, para fazer uma ponte para isso, quando me procuram fazer com essas questões, como se tornar conhecido, ou como fazer um grande canal, talvez tenha uma percepção de que ser conhecido, ter percorrido o Brasil, viajado para a Europa, para coletar o conhecimento, deixar gratuitamente disponível para todos, para ouvir quantas vezes quiserem, foi um trabalho realizado pela espiritualidade para as pessoas que o instrumento que ainda é imperfeito, mas para eles que entenderam ser suficientemente afinado para essa realização, me empregaram. Né? Foi e é, né? E uma vez o guardião disse através do monge, que nunca aconteceu isso antes, o meu guardião, o senhor Tiriri, disse que o trabalho teve uma data marcada para começar, mas não tem uma data marcada para terminar. Enquanto no seu coração você sentir que é o caminho que deve ser feito, nós
daqui da espiritualidade, vamos fazer acontecer. Então, você pode ter certeza que estão guardados todos os caminhos. Ele disse, né? Por meio de uma mente. Estão guardados todos os caminhos, 360 graus, à volta do meu aparelho. E não sou eu o único. Todos têm um guardião ou um espírito guia que guarda os caminhos 360 graus. A ênfase que ele passou foi necessária para aquele momento, para espíritos que já estavam com ideia de construir janelas de possibilidades em que eu pudesse, de alguma forma, levar a pior. Então ele disse, sabendo quem estava ouvindo, para quem direcionar aquelas palavras, com muita sabedoria, sem deixar de perder a compaixão também pela falta de compreensão daqueles espíritos que esses guardiões, melhor do que ninguém, compreendem que estão estagiando, o nível em que cada espírito está estagiando, sem julgá-lo, mas também sem desmerecê-lo, né? De dizer, ele não é nada, mas ele tem um poder destrutivo, né? Então eu não vou, pelo bem próprio da pessoa, deixar que ela leve a cabo a ação que faça vir à superfície aquilo que deveria permanecer adormecido nela, ainda que desencarnado. Olha como é profundo isso. Lembra que eu falei das crianças que quando as expomos a uma situação traumatizante, ou pressão e maus exemplos, elas despertam más inclinações, e disse que da mesma forma isso continua enquanto somos adultos. E aí todo o entorno tem uma parcela de responsabilidade nisso. Por isso que existe tanta disparidade e impossibilidade de uma pessoa viver em segurança total. E agora, com esse pensamento, nos recordam, imagino eu, os espíritos, que, inclusive depois de desencarnado, é preciso muita delicadeza e compaixão no trato de quem tem mais conhecimento e expansão visionária e emancipação da alma, para com os que não têm, porque é uma forma de praticar a compaixão, limitar e eliminar o máximo possível o número de possibilidades que esses espíritos têm de exporem-se às suas imperfeições, despertando do inconsciente aquilo que deveria permanecer adormecido. Eu acho que com essa mensagem fechou bem o que precisava ser dito no dia de hoje e que vamos fazer, né? Se for da vontade de Deus, também chegar a maior número de ouvidos e corações. Não é? E, em geral, para finalizar, então, o título, né, para além das doutrinas, é pedir que cada um fique contente com aquilo que tem e faça o melhor que pode do que se apresenta. Que saiba que vive num mundo de prova e expiação e que a doutrina não é uma casa para se morar, não é uma rede para se deitar, é uma roupa para se vestir, para criar pontes e não abismos, para desfilar por aí, mostrar quão bem veste o corpo humano uma doutrina saudável. Jamais para sujar essa própria coisa das vestes alvas e muito menos para sujar ninguém atirando pedra e nem carvão, não é? Das nossas incompreensões. O carvão das nossas incompreensões.
Então, que essa viagem para além da doutrina seja a consciência que sua respectiva aplicabilidade é o mais importante. Que o verbo, não, que a força do evangelho e de tudo que aprendemos da espiritualidade não permaneça apenas no verbo, mas nas ações. E nem digo que cada um tem o seu chamado, mas a prática, não falo da prática da caridade tão óbvia quanto necessária, de dar de comer a quem tem fome, cobrir quem tem frio, alojar quem não tem um teto para descansar. Isso é importante, mas é além disso. Saber que na prática do amor, da humildade, da tolerância, só de eu não decidir ficar contrariado com aquilo que acontece, eu emano luz no mundo. E um cientista no Japão, nos Estados Unidos, capta essa luz, tem a clareza que precisava, descobre um dispositivo que salva milhões de pessoas, seja da fome, seja de um tipo de enfermidade, e a pessoa encarnada vai ter a oportunidade de estagiar mais tempo no corpo para refletir sobre tudo que era necessário. Essa pessoa você não levou nenhuma comida, mas ajudou muito mais do que você pode imaginar. Trabalhando, porque é fácil falar, mas é fácil fazer para quem treina. Então vamos treinar com aquilo que tem. Sempre dando um passo de cada vez. E que a ambição seja essa, que eu possa ser o melhor, a melhor versão de mim mesmo a cada momento, com as ferramentas que a espiritualidade me confiou. E que não são poucas, porque hoje a maior inteligência encarnada ainda não conseguiu construir um corpo humano, nem um robô. Então, quanto vale esse corpo que você tem, que eu tenho, que nós temos? É inestimável. Então, ferramenta não falta. E não são ferramentas, para dizer assim, os brinquedos que me chegam são muito simples. Completamente enganado quem pensa assim está. Por quê? Porque desde o corpo, os seus mecanismos complexos, até o planeta que gira em torno do seu eixo, tudo é infinitamente mais complexo e está aí para servir a nós, a nossa evolução. Então não falta razões para sorrir, para dizer graças a Deus, porque é graças a Deus. Não tem. Você está respirando, porque a quantidade de oxigênio, de nitrógeno, de dióxido de carbono, a velocidade com que gira o planeta, os outros planetas à sua volta, que fosse um grau diferente a temperatura, não poderia sustentar a vida do planeta. Então, não recebemos pouco e qualquer ambição que tenhamos nunca vai superar aquilo que já recebemos. Qualquer ambição de conquistar algo nunca vai conseguir ser maior. Não tem, você pode ser bilionário. Você não vai conseguir ter mais do que já foi lhe dado. Porque esse corpo, para começar, não vale bilhões. Nem todo o dinheiro que tem no mundo. E você tem ele de graça. Eu tenho ele de graça. Nós temos muito que agradecer. Muito mais do que até podemos imaginar. Então, nem que seja por questão de lógica. Tenha um espírito de gratidão caminhando contigo. Se ame e procure se esforçar para amar o próximo, para praticar o que você sabe ser correto, ser valioso, não é? Enquanto está aqui. Aconteceu uma coisa que eu não esperava, graças a Deus, porque eu ainda estou vivo. Morreu, matou, tá bom, graças a Deus, porque eu ainda estou vivo. Matou meu corpo.
Matou quem que você gosta. Graças a Deus, porque ele ainda está vivo. E a inteligência suprema coordenou tudo isso por uma razão. Mas eu entendo. Você não tem que entender. Você só tem que dizer graças a Deus. Não porque aconteceu uma coisa que contraria a sua conveniência. Por você entender que não tinha que acontecer algo que satisfaz a sua conveniência para você conseguir estar em paz e ser congruente com os valores que você expõe. Sobretudo, se é espiritualista. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Louvado seja, graças a Deus. A muito será cobrado a quem muito foi dado, né? Muito será cobrado a quem muito foi dado, né, Jefferson? Pessoal, eu tenho, assim, Jefferson tem muitas experiências, só não posso passar muito conteúdo, infelizmente a gente já estourou a questão de tempo. Quero convidar para vocês conhecerem o trabalho do Jefferson, né? Lá ele tem uma página, né? dialogoscomosespíritos.com, correto? Ele tem um canal no YouTube chamado Diálogo com os Espíritos, um acervo gigantesco, riquíssimo em conteúdo que eu exploro assim de uma forma bacana, porque é muito conhecimento. Vocês encontram ele nas redes sociais também, né? Jefferson Viscardi lá, posta muitas coisas bacanas, tem muita reflexão dele ali. Eu gosto muito dos textos que, vez ou outra, você também publica lá. Então, vale a pena porque é uma forma de aprendizado, é uma forma de crescimento, né? É sempre bom quando alguém que tem conteúdo compartilha isso, não deixa só para si, né? Afinal, esse é um dos motivos de estarmos aqui, né? A gente, né, compartilhar isso aí, enfim, se vai absorver ou não, aí é de cada um, essa coisa toda, mas vale a pena estar aí. É, você vai ter que voltar. Tem muitas coisas aqui que eu ainda quero falar contigo e tal. Te prometo, não, o ano que vem a gente convida de novo. Espero que você retorne aqui. Espero que o trabalho continue também. E mais uma vez, muito obrigado mesmo. E, enfim, é isso. Só que agradecer aos convidados que Gratidão. ficaram até também. Nosso agradecimento. Muito obrigado por estar aqui. E até a próxima, pessoal. Jefferson. Muito obrigado, de verdade. Obrigado. Abraço, muito bom. Tchau. Louvado. Tchau.